Classifique o C destacado nas frases a seguir. Bora lá. São 50 frases. Do que importa a vida se nela não houver risos e lágrimas? Vamos juntos. Esse C, concorda comigo que esse C é igual a caso? Caso. Adriano, C pode ser causal? Pode. Daqui a pouco te dou um exemplo dele, tá? Só para eu evoluir, tá bom? Ó, se não houver esse C, todo mundo comigo aí, ó, treinando, ó. Esse C é condicional, caso não haja. Conjunção condicional. Ó, eu vou abreviando para a gente aproveitar aí e mais rápido, tá? Conjunção condicional. B. O governo ainda irá decidir se libera o pagamento. O governo irá decidir isso. Concorda que esse C está iniciando oração que pode ser trocada por isso, né? Decidir isso. Inicia uma oração que pode ser trocada por isso. Vambora, todo mundo aí treinando, ó. Conjunção integrante. Tudo bem? Vamos, vamos. C. A menina concentrava-se para realizar a prova. Veja, o sujeito está aí. A menina concentrava-se. Olha o sujeito aqui, ó. Então, esse C aí não é indeterminador do sujeito. Não é o PIS. Há um sujeito. Tá. Pense na ação do verbo. Ela concentrava a si mesma, porque é uma dúvida que muitos têm. Ela concentrava a si mesma? Concentrava a si mesma? Não. Eu não posso trocar por a si mesma. Ela não concentrava a si mesma. Eu não posso trocar pelo menino. Se fosse reflexivo, eu conseguiria. Concentrou o menino. Concentrou a si mesma. Mas não é. Eu me concentro, tu te concentras. É só ficar com a teoria ao lado. Tudo isso eu já te dei de macete, de dica, lembra? Quando você conjuga o pronome, o verbo acompanha o pronome, eu me concentro, tu te concentras, ele se concentra, esse C é PIV, parte integrante do verbo, tá? Vamos, é o verbo concentrar-se. Vamos lá. D. Naquelas aulas, percebe-se o destaque dado à linguagem. Vambora, vai. Ó, percebe-se o destaque dado. Quando você diz percebe-se o destaque dado é percebido. Concorda que esse C está acompanhando um VTD? VTD mais C, concorda que esse C eu consigo passar para a passiva analítica? É como se eu dissesse, é percebido. Não, não é isso. Não é isso. Ai, Adriana, eu coloquei o isso, percebe isso. Cuidado com o macete do isso para não ficar viciado. Trocar tudo por isso. E achar que está tudo bem. Não é isso. Esse C não é isso. Esse C está ligado a VTD. Quem percebe, percebe alguma coisa. Eu consigo passar para a voz passiva analítica. Entendeu? Eu consigo passar para a passiva analítica. Pegou o raciocínio? Tá? Entendeu? Tem nada de perdido, não. Tem nada de perdido. Tá com tudo do lado? Se você estiver com a teoria ao lado e se me seguir, você vai matar todas. Tá? Mas tem que estar com a teoria do lado, porque alguns alunos já sabem isso. Os que não sabem, que estão começando, tem que colocar a teoria ao lado até internalizar. Colocar as dicas, tá? Então, ó, percebe-se o destaque dado. O destaque é percebido. Esse C é PA, pronome apassivador, partícula apassivadora. Tudo bem? Adriana, não poderia nem ser uma conjunção integrante por causa do hífen. É, a conjunção, ela não aceitaria esse hífen aí, né? Tudo bem? Tranquilo. Tendo recaída, Adri, desculpa. E aí, se você olhar o chat, várias mensagens excluídas. A pessoa coloca e apaga, coloca e apaga. Calma, calma, vá devagar. E, não coloque a resposta sem pensar. Pense antes. A profissão de dentista tornou-se uma tendência durante o século XX. Tornou-se. Peraí. Será que, ó, olhando para a teoria, será que é PA, tipo, foi tornada? A profissão foi tornada? Não, PA não é.
A profissão foi tornada, não faz sentido. Será que ele é reflexivo? Qual é a dica do reflexivo? Eu troco por a si mesmo, lembra? Faz sentido trocar por a si mesmo? A profissão de dentista tornou a si mesma? Faz sentido trocar por a si mesma? Não, não faz sentido, Adriano, não faz sentido. Tá bom, tô pensando com você, só falta me sentar aí do seu lado te ajudando. O que mais, Adri? Agora sim. Agora o chat melhorou. Agora respostas corretas. A profissão de dentista tornou-se. Veja, eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Você não precisa de lista de verbo pronominal, acidentalmente pronominal. Tudo isso você vai descobrindo na hora, raciocinando, como eu te ensinei. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Repare que esse verbo aí, ele é acompanhado por esse pronome. Esse pronome acompanha o verbo. O verbo é tornar-se, que nós vimos. É um verbo acidentalmente pronominal. Um verbo que, nesse caso aí, está como pronominal. Então, aqui ele atua como pronominal. Entendeu? Esse ser é PIV, parte integrante do verbo. Isso aí. Muito bem. Não é reflexivo, Adriana. Eu achei que ele fosse reflexivo. Não, porque a profissão não tornou a si mesma. Quando é reflexivo, você pode trocar por a si mesmo. F. A mulher feriu-se com a faca. Adriana, esse verbo é de ligação? É. Tá? É sim, verbo de ligação. O que prova que nem sempre os pronominais são transitivos e indiretos, né? Por isso que eu falei que não adianta decorar. Isso aí, ele é de ligação. Vamos para a próxima. F. A mulher feriu-se com a faca. A mulher, não faz sentido dizer a mulher feriu a si mesma. Eu não poderia até trocar por menino. A mulher feriu um menino. Então, quando a ação, quando o sujeito exerce a ação sobre si mesmo, então a mulher feriu a si mesma. Concorda que esse ser equivale semanticamente a si mesmo, no mesmo sentido? Então, esse ser, aí sim, esse é um pronome reflexivo. Isso aí. Posso trocar por menino? Isso. Feriu um menino. Ia ficar estranho, mas tudo bem. G. Os alunos se olharam surpresos com a atitude do professor. Vamos, pegue a teoria que você organizou aí. Pegue a teoria aí, você organizou, ó. Os alunos se olharam surpresos. Esse ser tem sentido. Adriana, não pode concentrar a si mesma? Não, Leila, não pode, não. Não, Leila, não faz sentido concentrar. Essa aí tá fácil. Isso aí seria forçar uma barra. Adriana, deixa eu só voltar para ajudar a Leila aqui. Adriana, eu tô presa nisso aqui, minha filha. Eu tô achando que esse ser é reflexivo da letra C. Porque, sei lá, eu penso, a menina concentrava a si mesma. Para mim, esse ser reflexivo, ela concentrava a si mesma. Não, o verbo é concentrar-se. Eu me concentro, tu te concentras, ele se concentra. Entendeu? Você não concentra a si mesmo. É que do jeito como a vida anda, a gente começa a achar que a gente concentra a si mesmo. Não é isso que está acontecendo com você? Você está achando que esse ser reflexivo da letra C, porque você fala, não, Adriana, eu concentro a mim mesma. Por exemplo, quando eu estou muito avoada, eu falo, Adriana, concentre a si mesma, não é? Mas não, isso é viagem, cuidado, tá? Cuidado. Eu entendi a tua dúvida, mas não é. Ninguém concentra a si mesmo. O verbo é concentrar-se, tá? É que do jeito como a vida anda, a gente tem a sensação de que às vezes a gente tem que concentrar a si mesmo. Não é isso? Mas não, isso é viagem. Tá, voltei, ó. Dando continuidade às frases. Letra G. Os alunos se olharam surpresos. Esse C não equivale a um ao outro. Um olhou o outro. Esse C é recíproco. Entendeu? Pronome recíproco. Lembra que quando o pronome é recíproco, ele pode ser trocado por um ao outro, um com o outro. Lembra que com ele o verbo vem sempre no plural? Sempre no plural, ó, olharam, sempre no plural. Entendeu? Recíproco. Porque eles não olharam a si mesmos. Eles olharam uns aos outros.
Entendeu? Um olhou para o outro. Cuidado para não confundir o recíproco com o reflexivo. Não é reflexivo porque eles não olharam a si mesmos. Em outro contexto, eles até poderiam olhar a si mesmos. Claro, mas nesse contexto você tem que ler a frase. Nesse contexto, é uma situação em que um olhou para o outro, surpreso com a atitude do professor. Entendeu? Tá bom? Daqui a pouco eu te dou um exemplo de ser causal, Alberto. Poxa, Adriana, eu não quero que você continue. Acho muito lindos vocês. O Alberto, você espere aí. Porque se você ficar preso a esse negócio de ser causal, você não vai aprender as outras coisas. No final, eu te dou um exemplo de ser causal. Presta atenção. Vem. H. Não se exigiu do cronista a perfeição. Não se exigiu. Esse C é o quê? Peraí, vamos lá, as nossas anotações. Não se exigiu. Esse C está ligado a VTD. Quem exige alguma coisa de alguém, ele é VTDI. Quando C vem ligado a VTD ou VTDI, nesse caso é VTDI, né? Quem exige alguma coisa de alguém. Quando C vem ligado a VTDI, nesse caso aí está ligado a VTDI, né? Quando eu consigo passar para a analítica, eu não consigo passar para a passiva analítica, a perfeição não foi exigida. Eu não consigo passar para a passiva analítica, a perfeição não foi exigida. Sim, então esse C, isso aí, pessoal, é PA, pronome apassivador. Isso aí, pronome apassivador, muito bem. A perfeição é um sujeito. A perfeição não foi exigida. Deixa eu colocar aqui, é o sujeito paciente. Isso a gente vai estudar melhor depois, na voz passiva lá, quando você estudar a voz passiva sintética. Entendeu? PA. Isso aí. Tá, que mais? I. Vive-se melhor nas montanhas. Vive-se melhor. Esse C é o quê? Olhe para a sua lista. Enquanto você não internalizar, olhe para a sua lista. Até ir decorando, ó. Vive-se melhor. Vive-se melhor. Esse C, PA não é. Porque vem ligado à preposição. Quando vem preposição, não é PA. PA é só quando eu consigo passar para a passiva analítica. Quando eu digo vive-se melhor, veja que esse verbo está na terceira pessoa do singular. Veja que ele tem o sentido de alguém. Toda vez que houver o sentido de alguém, qualquer um, vive. Toda vez que ele tiver o sentido de alguém, qualquer um, esse C é PIS. Pronome indeterminador do sujeito. Você pode chamar de PIS, ou você pode chamar de índice de indeterminado, dependendo da região, tanto faz. Eu me lembro de que quando eu comecei a viajar para dar aula, foi um baque, né? Porque para mim também foi uma grande adaptação, quando eu comecei a viajar pelo Brasil para dar aulas presenciais. E aí eu me lembro de muitas situações que eu tive que viver de diferença, né? De uso da língua. E uma delas eu me lembro de numa aula eu falando do PIS, aí todo mundo olhando para mim, PIS. Aí que eu entendi que ninguém sabia o que era PIS. Aí eu descobri que dependendo da região, não é PIS, é índice de indeterminação do sujeito. E aí eu fui ficando mais esperta e mudando aí o vocabulário. Então, dependendo da sua região, pode ser PIS ou índice de indeterminação. Dependendo da região do Brasil. As duas estão certas. J. Não se atreva a desafiar a autoridade. Não se atreva. Pense comigo. Eu me atrevo, tu te atreves, ele se atreve. Vá, conjugue comigo. Eu me atrevo, tu te atreves, ele se atreve. Concorda que quando você conjuga o verbo, esse se faz parte do verbo? Esse é o verbo atrever-se. Entendeu? Eu me atrevo, tu te atreves, ele se atreve. Esse se é PIV, parte integrante do verbo. Isso aí! Muito bem! Fechamos! E agora, antes de fechar esse exercício de fixação, lembra que eu falei que o se, além daqueles 7 valores, ele pode ser conjunção causal ou concessiva?
só para fechar, um exemplo de cada, para você não ficar no vácuo. Lembrando que você vai ver isso depois comigo em sintaxe. Mas, aproveitando aqui para tirar a dúvida do aluno do chat e também complementando a teoria, deixa eu só fechar com o exemplo do ser causal e do ser concessivo. Você sabia que o ser, além de integrante, além de condicional, ele pode ser causal ou concessivo? Sabia? Então, só para fechar, vou te dar um exemplo de cada, tá bom? Então, ó, quando é que o ser pode ser causal? O ser pode ser causal quando ele tiver o sentido de já que. Você diz assim, ó, se já chegamos, então vamos estudar. Esse se é igual a já que. Já que chegamos, ele traz uma ideia de causa. O fato de faz com que. É o se então. Ele tem o sentido de já que, né? E ele traz, por exemplo, você fala assim, ó, quer ver? Ah, se estamos todos aqui, então vamos almoçar. É o se então, o se do já que. É o se do raciocínio lógico. O Bruno Lima, tá, meu amigo de raciocínio lógico, falou, Adriana, tem aluno que está acertando questão de raciocínio lógico pela sua aula de conjunções. Claro, estão conectados os assuntos. Então, houve um se então desse na FGV. Teve aluno que acertou e falou assim, ó, acertei esse negócio aí do se então causal. Tá bom? É o se então do raciocínio lógico. E o se concessivo é igual a embora. Adriana, não vai cair raciocínio lógico na minha prova. Tá bom, foi só um comentário. E o se concessivo, ele traz sentido de oposição. Ó, se gostou, não demonstrou. O se concessivo, ele traz uma ideia de oposição. Ó, se gostou, não demonstrou. Ele tem o sentido de embora. Embora tenha gostado, não demonstrou. Ele traz uma ideia de oposição, sabe? Se gostou, o ser concessivo, ele sempre opõe. Você diz assim, ó, se estava feliz, não parecia, sabe? Ele traz uma ideia de, apesar de estar feliz, não parecia estar feliz. Só de curiosidade, tá?